Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Cozinha do Pastor Valmir. Antes de tudo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever, indicar para um amigo. Hoje, meus queridos, nós vamos fazer um pão de origem oriental, muito pedido pelas pessoas que me conhecem aqui no canal. Faz tempo que eu não faço esse pão e vamos fazer um pão muito gostoso. É um pão amanteigado, adocicado, muito gostoso. É claro que é uma receita modificada, né? Você sabe que na culinária, na panificação, você pode ir adaptando conforme a sua realidade, conforme a sua saúde, conforme o seu gosto. Você pode pegar uma receita e fazer a sua versão. Hoje eu vou fazer a minha versão do pão de Hokkaido. É um pão de origem oriental, muito facinho, muito simples. Tem algumas técnicas ali, mas no final das contas ele sai muito simples. Vou passar a receita, lembrando que depois na descrição do vídeo vai ter a receita completa. Eu vou colocar lá, ó. Hoje nós vamos fazer uma quantidade razoável de pão. Se você for uma família de 4, 5 pessoas, quantidade ideal. 2 pessoas você vai dividir pela metade, tá? Ó, 500 gramas de farinha de trigo. 500 gramas de farinha de trigo. Ó, lembrando que é proporcional ao fermento, né? Vou usar 5 gramas. Se eu fosse usar 1 quilo, eu ia usar 10 gramas. Esse daqui é aqueles pacotinhos que nós compramos no mercado, ele vem 10 gramas, a maioria das marcas. Não conheço marca com uma quantidade menor. Aqui nós temos 5 gramas de fermento biológico seco. Açúcar, 100 gramas, ó. Se você não tiver balança, sabe o copo americano, ó? É quase na divisão aqui que a gente coloca o nosso pingado, né? O café com leite. 100 gramas. Vou usar também 100 gramas de manteiga ou margarina, tá? Vou usar também sal. Sal eu vou colocar na hora ali, mas sal em torno de 10 gramas de sal. 10 gramas. 100 gramas de açúcar. 10 gramas de sal, porque ele é um pão adocicado. E numa receita oriental, nós vamos colocar o tanzong. O que é o tanzong? Ele é um mingau de trigo. Para fazer essa quantidade aqui, eu usei 30 gramas de trigo, em torno de uns 60 a 70 ml de água. Coloca numa frigideira ali, uma panelinha pequena, mistura os dois, formou, já engrossou, já tira do fogo e reserva. Ok? Vamos pegar um bowl aqui. Também, ó, 250 ml de leite, metade da quantidade de trigo. Meio quilo de trigo, 250 de leite. Provavelmente vai dar, porque tudo varia da marca da farinha e do clima do ambiente. Se o ambiente estiver mais úmido, pode alterar um pouquinho, ok? Então vamos lá, peguei esse bowl aqui grande para facilitar o trabalho da gente, né? Vamos colocar o trigo. Eu não vou colocar todo o trigo, não, vou reservar um pouquinho ali, ó, pra gente, na hora de adicionar a margarina, a gente trabalhar legal com ela, tá? Vou colocar o fermento, o açúcar eu posso colocar junto com o fermento ali, tá? Vou mexer os sólidos aqui, ó, mexendo aqui. Neste momento eu posso colocar o sal, porque se você colocar o sal diretamente no fermento, você pode queimar o fermento, tá? Ó, o sal agora, 10 gramas. Lembrando que isso daqui é tudo a gosto, meu querido. Você pode fazer uma alteraçãozinha também. Se você fizer uma vez e achar que está muito doce, você pode diminuir o seu açúcar, né?
Tudo depende do seu paladar, do seu gosto. Vou colocar agora o Tanzong. O Tanzong. Ó, é um mingauzinho mesmo, ó, bem molinho. Esse aqui também vai servir da hidratação aqui da nossa receita. E o leite. Não coloca tudo de uma vez, porque você vai dosando aqui. E a manteiga? Não, a manteiga nós não vamos colocar agora, não. Nós vamos colocar depois que a massa estiver totalmente hidratada. Aí nós vamos colocar a margarina ou a manteiga. Aí você vai mexer bem, vai tentar hidratar o máximo possível a farinha de trigo, colocar o restante do leite, ó. E o restante da hidratação aqui, ele vai ficar a cargo da margarina. Lembrando que eu tenho um pouquinho de farinha de trigo ali ainda, ó. Você pode ver que já hidratou tudo aqui. Agora, meus queridos, é hora de colocar a mão na massa. Passar uma água aqui na mão. A massa está bem hidratada, tudo misturado, tudo agregado. Aí, neste momento eu vou colocar, opa, já caiu a margarina, as 100 gramas de margarina. Agora eu vou, é claro, meus queridos, que você pode, se a receita ela ficar muito úmida, na hora que você estiver fazendo esse processo aqui, você pode colocar um pouquinho mais de farinha de trigo até dar o ponto, tá? Sabe aquela receita que parece que não vai dar certo e no final acaba dando certo? Não se desespere se ela amolecer muito, né? Ó, o restante do trigo, né? E aqui você pode colocar mais trigo também, né? Porque varia também da marca da margarina, da marca do trigo. Ok, já ficou muito mole. Eu vou colocar mais um pouquinho de trigo para nós chegarmos no nosso ponto que nós desejamos. Nós vamos fazer isso daqui em 3 etapas, né? Essa primeira etapa é essa parte aqui da receita, né? E agora nós vamos terminar de sovar aqui um pouquinho e nós vamos deixar ela dar uma primeira fermentação. Depois dessa primeira fermentação aqui, nós vamos sovar essa massa, né? Mas nós precisamos deixar essa primeira fermentação aqui e nós vamos sovar essa massa, ok? Eu vou deixar ela dar uma primeira fermentaçãozinha e nós já voltamos para nós sovarmos essa massa. Vai demorar uns 5 a 10 minutinhos, depende do seu clima local, né? Se fosse num dia bem quente, 5 minutinhos ela vai dar uma pequena crescidinha. Um dia mais friozinho, uns 10 minutos. Aí nós voltamos, nós vamos sovar essa massa, ok? Voltando aqui, depois de 5 minutinhos só, né? Vou destampar aqui o meu bol. O meu bol tem essa vantagem, tem uma tampa, né? A massa já começou a entrar em processo de fermentação. Vamos limpar aqui o que gruda aqui na bordinha, que isso aqui tudo é pão, né? Então nós temos que aproveitar tudo isso daqui. Ó, já deu uma melhoradinha. Agora nós vamos usar a bancada aqui, ó. Nós vamos usar a bancada e nós vamos sovar essa massa. Colocar um pouco aqui mais de trigo aqui para nós
estarmos sovando essa massa, né? Nós vamos sovar essa massa por uns 5 minutinhos, né? A regra da panificação é em torno de 10 minutos de sovar, mas essa massa aqui, por ela ser uma massa muito úmida, ó, você vai sentir que ela vai grudar na sua mão, tá? Mas não tem problema não, tá? Você pode ir jogando um pouquinho de trigo, tá? Porque ela tem também muito óleo da margarina, então vai ajudar nessa parte aqui de sova. Enquanto você vai sovando, a umidade vai saindo um pouquinho, né? Nós vamos sovar, porque ela precisa ser hidratada, não pode ser uma massa muito seca. Vou jogar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada, né? Fazer pão, meus queridos, é um pouco de terapia também, ó. Exercício também, ó. Afastar um pouco assim. Acabei jogando muito aqui. Eu ia falando pra você, fazer pão é uma terapia também. Quer dizer, a culinária, a confeitaria, a panificação são formas de terapia também, né? Você consegue, nesse momento, você consegue relaxar, pensar, desenvolver os sentidos também, né? De que forma? Visual, o sentido visual, você está vendo o que você está fazendo. O paladar, muitas vezes você vai provar, descobrir novos sabores, né? Muitas vezes você tinha um certo preconceito com algum certo tipo de alimento, aí você aprende a gostar do alimento. E o toque, que nem o que eu estou fazendo aqui, eu estou desenvolvendo também o sentido do meu toque. Eu estou sabendo se a massa ela está grudenta ou não, se ela está mole ou não, se ela está quente ou não, se ela está lisinha, se ela tem grumidos lá dentro, né? Então nós vamos. Se ela fosse uma massa mais seca, eu ia sovar da forma de rasgar ela. Rasgar isso aqui, ó, rasgar e puxar. Mas ele é uma massa úmida, né? E eu preciso dessa massa úmida, não posso perder essa umidade da massa, porque quanto mais úmida ela for, aqui mais vai ficar uma massa tipo mais macia, mais gostosa. Ela não vai ficar aquele pão farinhento, né? Passando alguns dias ele não vai ficar aquele pão farinhento, ó. Olha como ficou. Esse aqui, ó. Eu não preciso deixar a massa lisinha, né? Eu não preciso deixar aquela massa lisinha porque eu não quero aquela característica de um pão industrial, bem industrializado, sabe? Aquele pão que parece que está bem maciozinho e tudo, mas aqui é um processo industrial, muito cilindro, muita batedeira elétrica, tudo. Eu quero um pão mais rústico, porque esse é um pão rústico, né? Eu vou colocar aqui no meu bol, né? Vou colocar aqui. E agora vai entrar no segundo processo de fermentação, tá? Aquele primeiro foi de 5 a 10 minutos, depende do clima que eu falei para vocês. Agora é o processo que a gente chama de crescimento, né? Ó, a minha vantagem, eu tenho esse box com tampa, mas se você não tiver, você vai colocar um plástico filme aqui, ou se você não tiver um plástico filme, você vai passar uma margarina aqui em cima, né? E vai colocar um guardanapo aqui, né? Um guardanapo aqui e colocar num lugar bem quentinho, né? Coloca dentro do forno lá mesmo e deixa crescer. Quanto tempo vai crescer? Também tudo vai depender do seu clima local, né? Mas aqui entre 30 minutos e até 1 hora, né? Um clima bem quente, você pode ficar aqui 30 minutos. Se o clima estiver mais frio, 1 hora.
mas é até dobrar de tamanho. Então, nós vamos dobrar essa massa aqui de tamanho e a gente volta aqui para nós modelarmos os nossos pães, ok? Olá, queridos, voltamos. O pão já fermentou, né? Olha como cresceu a massa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pesar essa massa aqui, tirar um pouco do ar dela, né? Olha como ela tá cheia de ar, as bolinhas. Vamos pesar essa massa, tem uma balança aqui, para ver qual o peso final dela. 1,89 kg. Então nós vamos fazer 10 pãezinhos de 100 gramas. As 89 gramas restantes, a gente pode fazer outra coisa, fazer uma massinha frita, né? Então vamos pegar uma faca aqui, né? E vamos cortar as bolinhas, né? As bolinhas, modelar as bolinhas e depois vamos deixar crescer. Aí é o crescimento, olha como ela cresce, ó. Vocês estão vendo? É necessário pesar? Não, né? Não é necessário pesar, é só para a gente padronizar a nossa forma, né? Padronizar os pãezinhos, fica mais bonitinho, né? Você sabe que a gente acaba comendo com os olhos mesmo, né? Depois você dá uma passeada aqui no canal, nós temos um poucas receitas ainda, o canal é novo, né? Para você conhecer outras receitas do canal, né? A última receita que nós colocamos foi de um pudim japonês, é um pudim de ovo, né? Muito boa, né? Já está tendo bastante visualização, né? Para os padrões aqui do canal, que é um canal novo, né? E você pode aprender a fazer um pudim, né? Tem um biscoito de mandioca vegano, né? Uma alternativa para quem não pode comer queijo. Aí nós fizemos um biscoito, é um tipo de um biscoito de polvilho ou um pãozinho de queijo, sem queijo, né? Você pode ir lá, aí você curte, compartilha, comenta, indica para os seus amigos. Você pode fazer na sua casa, faça na sua casa, tire uma foto, coloca na rede social, manda aqui pra gente, marca a gente lá, @Pastor Valmir, @PR Tem Temples, né? Aqui do canal. Aí nós vamos estar lá curtindo, comentando junto com você. 2, 4, 6, 8. 17, 10 pãezinhos. Eu vou perder esse pãozinho, eu vou servir lá na igreja, no café da manhã, amanhã cedo. Nós temos café da manhã ali na igreja, todo domingo cedo. Então, meus irmãos, né? Olha, ó. Deu 2, 4, 6, 8, 10 e sobrou 70 gramas. Deve ter ido um pouquinho a mais aqui em cada pão. Isso aqui, ó, dá pra fazer uma massinha de pão frita, né? Guarda ali e nós vamos fritar aquela massinha. E agora nós vamos dar uma boleadinha, né? Para ficar bonitinho, para nós abrirmos essa massa, né? Nós vamos bolear essa massa aqui, ó, para ficar bem bonitinha, né? E eu falei para você, né? No começo do vídeo, né? É uma forma de você desestressar, fazer a sua mente funcionar, fazendo outras coisas, despertando os sentidos, né? Os sentidos da vida, os sentidos do paladar, do toque. Nós vamos pegar agora um rolo, né? Um rolo. Ah, eu não tenho rolo, não tem problema. Pega uma garrafa. Pega uma garrafa aí na sua casa. A massa ela ainda continua, ela continua ainda hidratada, ela é meia uma massa mole ainda, ó.
Você viu que eu não usei nem trigo aqui para mesa. Aí nós vamos pegar uma forminha dessa de bolo inglês, né? E nós vamos... Ela já está untada com margarina, né? Eu já untei ele com bastante margarina. Lembrando que isso aqui é um pão com base amanteigada. Vocês viram que eu hidratei bastante essa massa com margarina. Aí nós vamos fazer assim, eu vou fazer uma forma, depois nós vamos dar uma pausada aqui no vídeo e nós vamos voltar já com pão assado, tá? Mas eu vou explicar para você também todo o processo para você fazer na sua casa, né? Vou fazer uma forminha, você vê, a forma é simplesinha, simplesinha. Você pode fazer esse pão para vender também, né? Você vai fazer o cálculo aí de quanto você pagou na farinha de trigo aí na sua cidade, na sua região, do fermento, do leite. Cada região tem uma diferença de preço, né? Tem diferenças regionais, né? De transporte, de CMS, dos impostos da cidade, do estado, né? Então dá uma diferencinha, não? E quem sou eu para colocar o preço no seu produto, né? Tem a sua mão de obra, né? Se você tem o seu valor, e não deixe ninguém colocar o preço no seu produto, não. Ó, um espacinho, vamos deixar um espacinho aqui entre cada pãozinho aqui, ó, para você ver, ó. Vamos deixar um espacinho aqui entre cada, porque ele vai crescer. Ele vai crescer, ele vai crescer. Você vai deixar agora 1 hora. Agora sim, é 1 hora crescendo. Essa forma aqui, ó, agora tá pesadinha, mas você vai sentir quando ele encher de ar o seu pão, ele vai dar-se a sensação que está mais leve, né? Depois que ele crescer, depois dessa 1 hora, você vai colocar assim no forno. 10 minutos você vai colocar no forno a 200 graus. Depois de 10 minutos você vai colocar na temperatura máxima até ele dourar. Dourou, você vai tirar do forno. Aí depois nós voltamos e nós vamos explicar para você, ok? Agora eu vou modelar os outros 5 pãezinhos e a gente já volta com o pão assado, tá? Pãozinho assado, tirei do forno agora. Agora nós vamos informar esse pãozinho aqui. Mas antes de informar, vou mostrar algo para vocês, tá? Olha, vocês viram que eu preparei uma gradezinha aqui. Tem uma grade, né? Nós vamos passar uma manteiga sobre o pão. Isso vai deixar ele macio. Vocês viram como cresceu, ó, juntou, tinha uma separação entre eles, né? Vamos passar uma manteiga. Por que essa manteiga? Isso aqui vai deixar ele mais macio, mais perfumado, não vai deixar ele com aquela cara de velho, né? E é bom passar manteiga agora, enquanto ele está quente, porque aí a manteiga já derrete e dá esse brilho, né? Você não precisa passar aquela geleia de brilho, não precisa passar ovo, né? Lembrando que essa receita aqui não tem ovo, porque toda receita, com o passar do tempo, dos anos, ela vai se alterando. Essa receita é uma receita japonesa, é o pão de Hokkaido, né? Então a receita original, olha como desenforma, tá? Olha como desenforma. Uma dica: se o pão de vocês queimarem, você tem medo da casca ficar muito grossa, passa manteiga, vai amolecer, ela vai ficar queimada, mas vai ficar macia. Aqui não queimou não, só tá bem assadinho, tá? Tá bem maciozinho. Nós vamos passar a manteiga aqui, aí vai ficar macio, olha. E para que a gradinha, né? A gradinha é para não deixar o pão suar. Se você deixa o pão em cima dentro da forma, ou coloca em cima
de uma travessa, de um prato, como ele está quente, a tendência dele é suar, né? Minar uma aguinha ali e aquilo vai amolecer o pão, vai molhar o pão, né? O outro, opa, também desenformou tranquilo, né? Nós untamos essas formas ali com margarina também, tá? Ó, passa aqui embaixo. O cheiro aqui tá bem agradável, gostoso, aquele cheirinho de manteiga. Sua casa fica perfumada de manteiga, ok? Então, ó, queridos, ó, aquela receita, essa receita deu 2 pães ou 5 pãezinhos. Você pode formar assim, ó. Depois, ó, vou mostrar aqui uma forma para vocês verem. Olha, você sabe que o pão é bom quando ele sai assim, ó, a borda, sai esses véuzinhos. Olha que delícia. E você faz aqui, ó como tá macio, ó. Lembra do processo do tanzong, daquele migal de trigo? É para fazer isso daqui, esse processo tanzong. Eu vou mostrar um pão que eu fiz ontem, para vocês verem ele hoje. Ó, esse aqui foi feito ontem, ó. Ela continua esse processinho aqui do véuzinho, ó. Olha que bonitinho. Você consegue tirar os véus do pão. Isso, quem faz isso é o processo de tanzong. Aqui, ó, você pode colocar numa forminha aqui, ó, passar um plástico filme, ainda vender individualmente, fazer um sanduichinho, corta aqui, ó, fazer um sanduichinho natural, colocar um presunto, uma mussarela, corta aqui um queijo quente, prensar na sua sanduicheira. Vai ficar uma delícia. Esse pãozinho é muito gostoso. E vocês lembram daquelas 90 gramas lá? Ó, eu assei na airfry. Mas a airfry, ó, dá esse problema. Ele cresce, mas não cresce muito, não dá um pão muito macio. O certo do pão mesmo, meus queridos, é assar no forno a gás ou naqueles fornos de lenha. Ok? Maravilha? Mais uma receitinha aí, ó, barata, muito barata, 3 ovos, 500 gramas de trigo, 5 gramas de fermento, não tem ovo, mas eu gostaria de colocar ovo, pode colocar até 3 ovos. Lembrando que cada 200 gramas de trigo você coloca um ovo, 500 gramas pode colocar 3 ovos, mas vai ficar pode ficar aquele cheirinho de ovo. Tem pessoas que adoram, tem pessoas que não gostam. Então por isso que eu já dou essa opção aqui 100, que abrange todo mundo. E fica mais barato e também não vai alterar o sabor, ok? Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, indique o canal. E se você fazer o pão em casa, tire uma foto, posta na rede social, marca o canal e nós vamos lá dar uma curtida, tá? E se tiver uma foto bonita, a gente publica ela. Ok, meus queridos? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.